tarde. Gente, eu gostaria de pedir desculpa pelo ocorrido, mas se tratando da nossa região, a gente sabe que tem essas instabilidades, não só o Amapá, mas qualquer lugar no Brasil, né? Então, assim, dando abertura novamente à nossa tarde do último dia do nosso simpósio Design Perspectivas para o Futuro, a gente traz agora à tarde a Ana Carolina, ela que vai dar um mini curso sobre podcast, uma ferramenta de inclusão de conhecimento. É importante também eu falar para vocês que o podcast ele é um arquivo, né? Ele é um tipo de arquivo digital de áudio e ele é transmitido através da internet, podendo ter programas diversos, conteúdos, como, por exemplo, aulas, entrevistas, discussões e etc. É similar a um programa de rádio, porém em outra plataforma de transmissão. Então, esse formato ele tem sido utilizado hoje a nível mundial, pois é um arquivo que a gente encontra ali com facilidade, seja ele nas plataformas de podcast, ou seja, por meio de outros canais que a gente empregar esse material. Mas é importante que a gente ressalte que rumo a esse processo de desenvolvimento, rumo ao design para o futuro, a gente tem essas estratégias que colaboram com a formação do acadêmico e que podem estar dando visibilidade aí a algum tipo de estudo que a gente está trabalhando no presente. Então, vamos lá. Ana Clara, sinta-se à vontade para dar início à sua palestra. Para mim, é uma felicidade muito grande tê-la por aqui. E para que a gente possa estar iniciando, né, essa tarde aí com a Ana Clara, eu gostaria de estar apresentando esse docinho, gente, que jovem, né? Muito linda. Ana Carolina, seja muito bem-vinda, mas antes eu gostaria de te apresentar, né? Ela que é mestranda em História e Culturas Políticas na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Ela é licenciada em História pela mesma instituição, é coordenadora do Núcleo Brasileiro de Estudo de Nazismo e Holocausto, o NEPAT, produtora e apresentadora do podcast Desnazificando. É isso mesmo, Ana? É isso mesmo. Sinta-se à vontade, a sala é sua e vamos dar início a essa imersão? Vamos sim, com certeza. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Eu fiquei muito feliz com esse convite, agradeço muito a organização, agradeço muito, principalmente a Rosângela, né, que me contatou, assim, em primeira mão. Vocês estão conseguindo ver certinho? Tá dando certo? Acho que sim, né? Sim, ok. Então, joia. Então, vamos lá. Bom, então, como a Laísa falou, né, agradeço também a Ela e a Edneuma que estão, né, aqui comigo hoje. Eu vim falar para vocês um pouco sobre essa ferramenta, né, realmente que está tão popular hoje em dia, que é o podcast, não é? Eu tenho um amigo que brinca que de uns 3 anos para cá, assim, cada hora aparece uma pessoa falando que tem um podcast novo, e é aquela coisa, né? Mesmo que a pessoa não goste de podcast, ela pelo menos já ouviu um para descobrir se gosta ou não, né? Então, assim, realmente o podcast ele é uma ferramenta muito versátil, né? Eu acho que ele permite que a gente seja muito criativo, que a gente adapte o podcast para as nossas necessidades, né? Então, eu espero que hoje aqui nessa conversa, ainda que eu fale a partir da minha experiência com o Desnazificando, que é o podcast que eu produzo e apresento junto com as minhas 2 amigas e colegas que também coordenam o NEPAT, né? A Maria Visconti, que é doutoranda em História lá no UFMG, e a Bárbara Deotti, que também se graduou em História lá no UFMG. Eu espero que ainda que eu fale a partir dessa experiência, que a nossa conversa de hoje possa se expandir, né? Possa trazer caminhos para que vocês possam criar os seus podcasts, né? Que a gente consiga abordar, então, questões mais amplas do que, claro, a minha própria experiência, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me avisem, me gritem, se alguém tiver alguma questão, não sei se a gente vai deixar para o final, mas fiquem à vontade, né, que a gente está aqui para conversar mesmo. Então, bom, em primeiro lugar, eu vou apresentar rapidamente o NEPAT, que é o núcleo que eu coordeno, só porque, como eu vou falar a partir do Desnazificando, e ele é uma iniciativa do NEPAT,
ele vai ter algumas especificidades devido a essa vinculação. Mas, claro, né, eu acho que o podcast é uma mídia super independente, né, não necessariamente isso esgota as possibilidades, né, longe de mim, eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso, mas para a gente, para ficar mais fácil da gente conversar, de vocês entenderem de onde veio essa ideia do podcast, eu acho que cabe rapidamente aqui falar sobre o trabalho que a gente realiza no Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto, né, então, bom. O NEPAT, ele é uma iniciativa discente independente, né, de nós, alunas graduadas e pós-graduandas em Histórias do UFMG, e o que a gente tentou, né, fazer, né, o NEPAT, ele nasceu de uma necessidade de diálogo, né, então o nosso objetivo inicial era expandir o diálogo sobre esses temas, né, o nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que suscitam muita curiosidade, mas nem sempre tem muita gente falando sobre, né, então, a princípio, a gente usou as nossas redes sociais para divulgar iniciativas do NEPAT dentro da própria UFMG. Felizmente, a gente conseguiu expandir essas atividades hoje, em virtude também, principalmente, da pandemia, a gente começou a atuar mais intensamente nas nossas redes sociais. O que a gente percebeu por meio dessas interações, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter, era que muita gente queria conversar sobre esses temas, mas nem sempre encontrava uma escuta, né? Muitas vezes as pessoas não encontravam gente disposta a conversar com seriedade, com comprometimento sobre esses temas. E aí o que a gente pensou como uma forma de, então, expandir mesmo esse diálogo para além da própria academia, foi justamente começar a fazer um trabalho de divulgação científica nas redes sociais do NEPAT, né? Então elas já eram utilizadas, mas a gente decidiu expandir essas atividades. E aí a gente trabalha com vários posts, né? A gente tem posts de datas relevantes para a gente compreender esses processos no nosso calendário histórico. A gente fala sobre conceitos, né, importantes para compreender esse período, tanto conceitos mais gerais, como fascismo, racismo, mas também conceitos que são cunhados por pesquisadoras e pesquisadoras, né, desses temas. E a gente também dá algumas indicações de séries, filmes, livros, documentários, tudo com o intuito de expandir, então, esse diálogo, que era uma coisa que a gente já queria fazer, mas com a divulgação científica a gente está conseguindo fazer ainda mais e para outros públicos também. E aí, é daí que veio a ideia, então, do nosso podcast, não é? Então, falando agora rapidamente sobre o Desnazificando, ele nasceu para expandir esse trabalho de divulgação científica que já estava sendo feito nas nossas redes sociais. Porque ainda que essas redes tenham uma potencialidade de comunicação muito grande, né, e elas são muito boas para divulgação científica, justamente porque elas proporcionam, né, esse ambiente de trocas, seja por meio das curtidas, dos compartilhamentos, das interações, ou pelo chat direto, né, com a gente que está ali produzindo, elas têm algumas limitações de espaço, né, então elas são interessantes pelo uso de imagens, pelos textos, né, dá para a gente colocar citações, né, lançar mão aí de vários recursos, mas nem sempre dá para a gente falar tão longamente quanto a gente gostaria sobre alguns temas que a gente considera muito importantes para uma melhor compreensão sobre esses períodos históricos. E foi daí, então, que surgiu a ideia de um podcast. Então, Desnazificando, né, eu falei que ele tem algumas especificidades por estar ligado aí a uma pré-existente divulgação científica, ele tem um formato de episódio que é um pouco mais longo. Os podcasts podem ter tamanhos variados, desde as pílulas, né, que seriam aí podcasts extremamente curtos, falando sobre um assunto mais específico, quando podem ter um tamanho mediano, geralmente podcasts de notícias, né, de redes de comunicação, tem lá uns 20, 30 minutos, ou podem ser mais longos, como é o caso do Desnazificando, justamente porque a nossa ideia era falar mais longa e profundamente sobre determinados assuntos, né, e você sabe, a historiadora adora falar, então, assim, realmente foi um prato cheio para a gente. E uma coisa muito legal do podcast é que o público dele não é exatamente o mesmo público das redes sociais. Então, ao passo que algumas pessoas das redes conheceram o Desnazificando por causa do nosso trabalho de divulgação por lá, muita gente conheceu o NEPAT por causa do Desnazificando, né? Então, teve contato primeiro ali com o podcast, só depois veio conhecer as outras frentes de trabalho do NEPAT. Então, isso é muito legal, porque além de falar mais sobre alguns temas, a gente também conseguiu expandir aí o nosso público, né? Então, isso é uma coisa que o podcast ele também proporciona. Então, essa é uma das especificidades, né, da nossa criação de conteúdo, né? Então, a gente optou aí por episódios um pouco mais longos, né, entre 1 hora e 1 hora e meia, justamente para a gente se aprofundar
em temáticas que a gente já estava trazendo nas redes, mas que a gente queria realmente falar mais sobre, né? A gente achava que carecia de mais aprofundamento, mais tempo. Então, foi mais um braço, né, digamos assim, dessa divulgação científica. Mas, bom, dito isso, beleza, né? Estamos aqui, o Desnazificando existe, mas como que foi o caminho, né? Até a gente chegar, né, nesse, digamos assim, nesse projeto em curso, né? Como é que foi a criação desse projeto? Eu elenquei aqui 3 passos que eu considero, assim, realmente fundamentais para que um bom podcast seja construído. O primeiro deles é definir bem o conteúdo que vai ser transmitido, né? Porque essa clareza de definição, ela é essencial desde o início para que as outras coisas, né, possam se desdobrar a partir dela. Então, eu vou falar, claro, né, mais especificamente de cada uma dessas etapas, mas realmente é um primeiro passo muito fundamental, porque o conteúdo, ele é o carro-chefe do podcast, né? Ele que vai ditar tanto como a identidade visual vai ser criada, quanto a identidade sonora, né? São 2 coisas complementares, mas que são também fundamentais, porque elas vão passar a mensagem que o seu podcast deseja, mesmo antes dos ouvintes ouvirem o podcast, né? Então, um primeiro contato que o ouvinte vai ter com o podcast vai ser por meio da logo na plataforma de áudio que ele vai escolher para escutar, da descrição, do título, e aí, beleza. Feito isso, se ele se interessar por essa primeira aparência, ele vai ouvir uma introdução a esse episódio. Então, todos esses elementos, o conteúdo, a identidade visual e a identidade sonora, eles têm que estar ali em coesão, né? Eles têm que fazer sentido e transmitir de maneira clara a mensagem que é desejada, né, para esses ouvintes, né, para captar, digamos assim, a curiosidade deles. Então, bom, sobre o conteúdo, né, como eu falei, é essencial delimitar bem esse conteúdo que vai ser transmitido para que os elementos verbais e não verbais possam conversar. Pegando como exemplo, né, o nosso caso do Nepate, a gente fala sobre a história do século XX, especialmente sobre o nazismo, sobre o Holocausto. Mas não é só o tema que importa na hora que a gente vai pensar em um podcast, né? Qual que é a abordagem que a gente quer dar para essa temática, né? Então, a nossa ideia jamais seria de concordância com os ideais defendidos durante esse período, né? A nossa ideia era justamente o oposto. Era passar uma ideia de resistência aos horrores que estavam sendo perpetrados durante o Terceiro Reich, né? E convidar os nossos ouvintes a refletir com a gente sobre as permanências dessa ideologia. Então, a gente vê muitas apropriações, muita gente usando esses termos, nem sempre as pessoas entendem muito bem o que eles querem dizer. Então, a nossa ideia no Desnazificando era justamente se aprofundar nessas temáticas, mas não para concordar com elas, claro, sim para combatê-las. E essa é uma ideia que a gente tenta passar desde o título, né? A escolha do título Desnazificando é justamente para remeter a essa ideia de desnazificar o presente a partir de reflexões sobre o passado, né? A desnazificação foi um processo que aconteceu ali na Europa, no pós-Segunda Guerra, que tentou acabar com quaisquer vestígios ali do nazismo, principalmente, né? Do fascismo também, mas o fascismo é uma história um pouco diferente, mas principalmente do nazismo. Então não podia ter suástica em lugar nenhum, o partido nazista foi colocado na ilegalidade, os nazistas foram julgados pelos seus crimes. Então a gente tentou pensar nesse título justamente para remeter já a essa ideia de desnazificação, de combate às ideologias do nazismo e que levaram, enfim, ao Holocausto. Então, além do tema, né, como eu falei, nazismo e Holocausto, em temas derivados, claro, né, isso dá pano para manga, né? A gente pode falar sobre colaboração, sobre resistência, sobre o conceito de fascismo. Tem várias temáticas que são aí, estão dentro desses 2 temas guarda-chuvas. Mas mais do que a temática, o enfoque também precisa estar muito claro. Então, a nossa ideia é resistência. E como que a gente vai passar, não é, essa ideia, né? Esse conteúdo que está delimitado? Por meio da identidade que a gente vai criar para o podcast. Só um exemplo que eu ia dar e acabei esquecendo. Eu acho que um caso bem interessante para a gente entender a importância, né, de fazer essa produção com um nicho mais específico é o canal, tem um historiador que se chama Iclis Rodrigues, ele tem um canal chamado Leitura Obriga História, no qual ele fala sobre história, né, ele fala sobre educação, dá aulas de história virtuais, mas na hora de fazer os podcasts, né, ele tem mais de um, ele nichou esse conteúdo. Então, cada podcast dele tem um enfoque específico, uma temática específica. Então, ao invés de fazer um podcast só sobre história, né, sobre tudo,
ele escolheu nichar essa produção, ainda que no canal dele ele fale sobre temas muito plurais, né? Então eu acho que isso já denota como é importante que esse nicho, né, esse conteúdo esteja bem delimitado, esse enfoque esteja claro para quem está fazendo o podcast, porque aí o seu ouvinte vai detectar esse enfoque que você quer dar, e se ele se interessar, então ele vai poder ouvir. Isso deixa claro, né, para o seu ouvinte o que você quer falar sobre. Então eu acho que é bem importante a gente ter essa clareza inicial. Mas, bom, como eu estava dizendo, né, uma vez delimitado esse conteúdo, a gente passa para as identidades, que são complementares, claro, né? Tanto a identidade visual quanto a identidade sonora, né? Eu vou falar aqui primeiro da visual, mas as duas estão sempre conversando, né? E aí, como eu falei, é com a identidade visual que o seu ouvinte vai ter um primeiro contato, né? Ele vai ver o seu ícone, vai ver o seu título, vai ver a sua descrição. Então, é muito importante que essa identidade visual esteja em diálogo com a proposta do seu podcast. E aí, tomando mais uma vez, né, o Desnazificando aqui como exemplo, a ideia que guiou, né, a nossa criação dessa identidade visual foi a de uma rádio clandestina que estaria ali resistindo a um regime autoritário, né? Isso era algo comum durante a Segunda Guerra Mundial, né? Existiam rádios de resistentes, por mais difícil que fosse resistir, né? Realmente uma coisa complicada, mas existia. E aí o que a gente pensou? Bom, a gente está usando uma plataforma de áudio para passar uma ideia de resistência a esses ideais. O nosso convite aos ouvintes é de reflexão e compreensão para que a gente possa formar ali uma opinião crítica sobre esses assuntos que a gente está trazendo. Então, essa foi a nossa ideia. Já que a gente está falando de áudio, por que não uma rádio clandestina? Mas claro, eu acho que vocês devem estar pensando, bom, beleza, mas rádio é uma coisa também muito de áudio, né? Como assim? Vamos lá. E uma coisa importante, antes da gente continuar, é que, como eu falei, o Desnazificando tem essa especificidade de ser um podcast que já nasceu de uma iniciativa que existia. Então, né, a nossa identidade visual do Desnazificando, ela também conversa com a identidade visual dos posts nas redes sociais do DEPAT, né? Eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco, acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas, bom, então, como assim, né? Como trazer esse áudio, né, essa rádio clandestina para o visual? Então, em primeiro lugar, a gente teve a ajuda de um designer, né? O Thiago é o nosso designer, ele ajudou a gente a estruturar essa identidade visual, ele é peça fundamental aí na nossa criação. E o primeiro passo foi definir uma paleta cromática. Essa paleta, ela dialoga diretamente com os posts que a gente tem já nas redes sociais do NEPAT, mas ela foi feita especificamente para o Desnazificando, né? Então, a gente tem aqui cores que remontam também ao fato de ser uma iniciativa feminina e que dialogam diretamente, então, com o conteúdo que já estava sendo criado pelo NEPAT. Então, essas aqui são as cores que a gente escolheu para o nosso podcast. E aqui no canto está um pouco, digamos assim, tímido, né? Mas eu acho que já dá para começar a ver um efeito como se fosse, assim, um papel meio rasgadinho aqui no canto. Eu acho que isso vai ficar mais claro agora passando para o próximo slide. Então, bom, esses aqui são as nossas 3 primeiras capas do Desnazificando. Então, a gente tem aqui uma paleta cromática e aqui essa paleta está sendo aplicada nas capas para criar, então, uma identidade visual. Então, bom, como que a gente pensou em transpor essa, digamos assim, né, essa rádio clandestina para o papel, né, digamos assim, para essas capas, para o visual? Então, bom, em primeiro lugar, a gente pensou, se nós somos um grupo de resistentes, né, reunidos em uma rádio clandestina, é muito plausível que o conteúdo dessa rádio esteja sendo registrado, digamos assim, em uma ata. E o que as pessoas usavam para registrar esse conteúdo, né, naquela época? Bom, em primeiro lugar, papel, como está colocado aí, né, esse efeito de papel rasgado, e também uma máquina de escrever, né, uma máquina de datilografia. E foi assim que a gente escolheu a tipografia dessa fonte, que é o que dá título, né, que é o número do episódio e o título dos episódios também. Então, a gente tem ali, né, o episódio piloto, o nosso segundo episódio, que foi justamente para explicar o nome do podcast, né, foi sobre desnazificação, e um terceiro episódio que remonta a uma live que a gente fez sobre essa obra de ficção científica, O Sonho de Ferro. Em todas elas, por mais que as cores não sejam exatamente as mesmas, elas estão em diálogo com aquela paleta cromática que eu mostrei para vocês, todas elas com a tipografia da máquina de escrever, e ali embaixo a gente tem também aqui, né, no cantinho a logo do NEPAT em todas, e também o Desnazificando com uma tipografia diferente,
para dar um destaque ao nome do podcast. Essa tipografia dialoga mais diretamente com a identidade visual, né, das redes sociais do NEPAT, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, mas eu acho que o mais importante aqui é justamente essa coesão, né, como que a gente está transpondo essas ideias. E aqui alguns outros exemplos, né, para a gente ver um pouco essa evolução do podcast. Aqui a gente já usa fotografias, que era uma coisa que não estava presente aqui, mas que a gente manteve, então, a tipografia do título, o NEPAT aqui no cantinho, o título do Desnazificando, as mesmas cores daquela paleta cromática, mas começou a experimentar um pouco com outras imagens, né, a complexificar, digamos assim, essa identidade visual, ainda que em suma ela seja a mesma, né, as mesmas cores, tentando transmitir aí essa mesma ideia. E aqui eu trouxe, né, alguns posts do NEPAT para a gente tentar entender como que essas coisas estão dialogando, né? Então a gente tem aqui tons, né, de lilás, de rosa, que estão em diálogo com a paleta cromática do Desnazificando, ainda que, claro, com tons um pouco diferentes, né? No caso do NEPAT, a gente utiliza aqui pinceladas, né, e não o papel rasgado. E a gente também tem aqui, eu acho que no post de conceito, né, do mito do Führer, aqui fica bem claro o diálogo entre essa tipografia e a do Desnazificando aqui, né? Elas são um bocado mais parecidas, né? Então, é como eu falei, ainda que exista esse diálogo, porque o Desnazificando ele é parte de uma iniciativa já existente, ele tem uma identidade visual própria, com as suas especificidades, e que passa uma ideia específica que não necessariamente está presente já da mesma forma nas redes sociais do NEPAT. Mas é como eu disse, né, o podcast ele também pode ser uma coisa super independente, e aí, inclusive, as pessoas às vezes criam redes sociais para divulgar só o podcast, né? Mas, digamos assim, a primeira experiência é justamente o podcast, não uma outra coisa, né? Então, claro, vocês podem adaptar isso tudo ao que vocês desejarem trabalhar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que é muito debatida dentro do design é a questão da sustentabilidade. Então, é pensar, né? O que eu quero dizer sobre isso? Eu concordo, eu discordo, eu quero endossar essa perspectiva ou não? Qual vai ser essa abordagem? E como eu posso transpô-la para o visual. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, é a hora de deixar a criatividade correr, né? Para que esse podcast tenha uma cara diferente e que corresponda, então, às intenções que desejam ser aí transmitidas, né? Bom, feito isso, pensando aí nessa identidade visual, a gente passa agora para a identidade sonora, que, não menos importante, é uma complementação essencial, né, para o podcast, mas é aquela coisa. Além dessas imagens de divulgação, os sons também devem estar conectados aí com essa proposta mais ampla que deseja ser transmitida, né? Porque o ouvinte vai captar essa mensagem não só pelo conteúdo que está sendo transmitido, né, digamos assim, na nossa voz, o conteúdo verbal, mas também o não verbal, seja por meio de músicas, por meio de transições sonoras. E no nosso caso, a gente usou a música Bella Ciao, que eu acho que muita gente deve conhecer, porque ela foi usada, se eu não me engano, no La Casa de Papel, aquela série da Netflix, né? Mas a gente usou ela justamente para sinalizar essa posição de resistência, né? Porque foi uma música que foi amplamente utilizada pelos resistentes, né, durante a Itália fascista, como um canto de resistência mesmo. E além disso, a gente utiliza sons que estão ali relacionados ao rádio para dar essa ideia de uma rádio clandestina, né? Alguns sons de transição, por exemplo, né, além dessa questão do rádio, por exemplo, uma pessoa digitando, né, numa máquina de escrever. Também é algo super plausível. Eu vou interromper o meu compartilhamento rapidamente aqui, só para eu conseguir ver se eu consigo mostrar para vocês o início, né, dos nossos episódios. Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Eu acho que agora vocês estão aqui vendo, não é? Essa é a página do Desnazificando no Spotify. Então, nós temos aqui o ícone, como eu havia falado, é o título, né? O produtor é o NEPAT. Aqui nós temos a descrição, né? Que está aqui no cantinho. E esses são os nossos episódios mais recentes. Uma coisa que eu acho que é interessante mencionar é que é claro que existem possibilidades para além dessa identidade, né? Aqui no nosso caso, vocês devem estar vendo que é bem diferente do usual, né? A gente tem aqui um episódio que está com a cor vermelha e preta, mas é porque esse episódio é uma gravação que foi feita durante um evento que a gente promoveu no NEPAT, o evento que resta da suástica. Então, o que a gente fez foi, nós transformamos essas mesas do evento em podcast, o que mostra, mais uma vez, a versatilidade, né, dessa mídia. E aqui nós mantivemos, então, a tipografia, né, no título,
o NEPAT, o Desnazificando, mas ao invés de utilizar as cores usuais, nós usamos as cores do evento, então aqui vocês também podem ver o título do evento, e aqui é uma espécie de pano rasgado, que foi a identidade que nós usamos no evento, né? Nós fizemos uma bandeira do regime nazista rasgada. Então isso está remetendo não só à identidade do Desnazificando, que está aqui presente por meio da tipografia e do título, mas também a identidade do evento, né? Então eu acho que isso mostra como o podcast ele é versátil, né? Esse é um episódio, como vocês podem ver, mais curto, né? Porque são as falas dos professores durante esse evento, mas eu acho que isso mostra pra gente muito bem como o podcast ele é realmente uma mídia versátil e como a gente pode fazer essa identidade estar presente, ainda que nem todos os elementos estejam, né? Então esse aqui é o nosso episódio mais recente sobre os julgamentos de Nuremberg. Eu vou tirar aqui o meu fone um segundo, só para que vocês possam ouvir, então, vocês me digam se deu certo, por favor, a entrada do nosso episódio, para que vocês vejam, então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo dessa identidade sonora. Aí, qualquer coisa, vocês me gritam aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá dando para ouvir? Sim, ok. Ótimo. Só a entradinha. A seus postos da Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui. Muito bem. Bom, aí depois a gente sempre se apresenta, não é? Fala quem está falando e fazemos a introdução temática, né, ao que vai ser esse episódio. Mas agora, então, retornando ao slide, não é? Vou compartilhar aqui novamente a minha tela. Pois bem, então o que eu quis dizer com essa identidade sonora foi justamente isso, né? Como eu falei, a gente introduz, então, ali usando o Bella Ciao, que remete já a essa ideia de resistência, é o som do rádio, né, sintonizando ali no inicinho, depois você tem um clique e a gente começa a falar. E essa ideia da resistência também está presente, porque como boas nerds que somos, eu especialmente adoro Star Wars, né? A gente decidiu fazer esse início remetendo, então, à ideia da Aliança Rebelde, né? Claro, né, uma aliança que estava resistindo ali ao Império, né, que todo mundo deve conhecer, não vou ficar aqui falando de Star Wars, até porque senão eu vou falar para sempre, né? E analogias mil com relação ao fascismo. Então, a ideia era realmente passar uma noção de resistência, de reflexão, e aí, por meio desses sons, né, tanto da rádio, e uma coisa também importante é que ele começa com uma sirene. Aquela sirene é uma sirene de um ataque antiaéreo, né? Ou seja, avisava as pessoas das cidades que haveria um bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial, né? Acho que na primeira isso também foi amplamente utilizado, né? Ou seja, você toca a sirene para avisar aos civis que vai começar um ataque aéreo. Então a gente fez essa montagem, né? Justamente para passar todas essas ideias, né? Uma sirene avisando que vai começar, o rádio sintonizando, a música Bella Ciao, depois a gente finaliza com o rádio, o clique e começa o episódio sempre da mesma forma. A seus postos, Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando. Então, isso tudo cria uma identidade para o podcast e o seu ouvinte ele vai identificar aquilo já, né? Ele vai entender do que você está falando. Isso é, claro, muito importante para que as pessoas possam, de fato, compreender a mensagem que está sendo ali passada. Então, tudo isso está em diálogo, né? Então, são níveis de contato que os seus ouvintes vão ter. Primeiro, o contato com a imagem, com o título, com a descrição, depois com a abertura, a introdução, e aí você cria, então, já previamente, né, toda essa identidade que já transmite um pouco do que você vai falar sobre. E aí, cada episódio um tema, todos eles dialogando com esses temas guarda-chuvas, o nazismo e o Holocausto. Bom, acho que até aqui tudo bem. E como eu falei, né, eu acho que realmente, assim, é hora de deixar a criatividade fluir. Vocês são designers, com certeza, muito mais. Espero que não só designers, né, e espero que seja um público, assim, diversificado, mas
Designers geralmente são pessoas muito criativas, então eu tenho certeza que vocês encontrarão soluções incríveis para falar sobre os temas mais múltiplos, né? Mas a ideia aqui era justamente trazer um pouco, né, de como funciona a aplicação dessas ideias e o processo de criação. Mas, bom, agora passando para uma parte um pouco mais prática da minha fala, né, para a gente ter um tempinho também para conversar no final, beleza, criado o podcast. Nós temos, então, um conteúdo, nós temos identidade já aqui formada, e beleza, mas como fazer para, então, distribuir esse podcast, né? Para fazer a distribuição do podcast, é preciso uma plataforma que vai possibilitar que essa distribuição seja feita, né? Eu esqueci agora, tem um nome específico, essa plataforma me fugiu. Mas no caso do Desnazificando, né, a gente usa o Anchor, que é uma plataforma gratuita que vai permitir a disponibilização dos podcasts, né? A Anchor, ela é uma plataforma do Spotify, mas esse agregador, essa era a palavra que eu queria. Os agregadores de podcast, eles permitem que esses episódios, né, que você cria um perfil e esses episódios sejam distribuídos em várias plataformas de áudio, não só Spotify, mas também, né, o Apple Podcasts, né? Eu acho que dois outros exemplos, né, que a gente pode ter de agregadores são o Deezer, né? Eu acho que ele também é um bom agregador. Mas a vantagem do Anchor é que ele é gratuito e você pode colocar em várias plataformas de áudio que você queira, né? Então, além do Spotify, além da Apple Podcasts, em vários outros lugares. Uma outra opção que a gente tem também é o YouTube, né? Então, geralmente, a gente também disponibiliza esses episódios no YouTube, mas o YouTube é uma plataforma de vídeo, né? Então, a gente só deixa a capa do episódio e o áudio. Acho que é uma opção válida, afinal de contas, o YouTube também é gratuito, né? Por que não? Mas aí, direto, assim, né, a gente consegue, então, fazer essa distribuição por meio do agregador, e do nosso caso aqui, a Anchor, né? Ou o Anchor, não sei. Mas, de todo modo, como é que funciona, então, né? Como é que a gente faz para distribuir o podcast? Pois bem, a primeira coisa que vocês vão fazer é criar um perfil para o seu podcast, não é no agregador que for escolhido, né? No nosso caso aqui, como eu falei, é a Anchor, né? Tá até aqui sinalizado, né, by Spotify. E aí vocês vão criar, então, um perfil. Aqui nós temos o ícone do Desnazificando, né? Como eu falei, o papel rasgado aqui embaixo, né, Paty? Mas o centro, é claro, né, o próprio Desnazificando. O título do podcast aqui. E aqui a descrição que aparece, né, quando a gente abre, né? Eu mostrei para vocês lá no Spotify. Essa descrição é a descrição do podcast e ela aparece em todas as plataformas. Aqui, no nosso caso, né, o Desnazificando está disponível em 9 plataformas de áudio e você ainda tem a opção, né, de colocar outros links aqui e tudo mais. Criado esse perfil, né, como em qualquer rede social, com e-mail, senha, título, tudo mais, você vai, então, colocar ali o seu episódio. Então, você vai clicar aqui, né, no botão Novo Episódio, ao lado das configurações que estão aqui no cantinho. Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse, mas eu acho que sim. Então, você vai clicar aqui nesse novo episódio para, então, colocar o seu episódio, né, no ar, digamos assim. Aqui você tem várias opções, né, de gravar diretamente pela Anchor, né, de colocar música e tudo mais. No Nepat, nós usamos o Zoom, porque a gente acha que o áudio no Zoom fica com mais qualidade, né? Então a gente sempre grava os episódios no Zoom e coloca a gravação direto no Anchor, né? Então a gente vem aqui em Click to Upload or Drag Files, né? Aqui, então você vai clicar ou arrastar o arquivo do seu episódio, né? Para essa região aqui da plataforma, e aí você vai então carregar esse episódio, né? No caso aqui, é o exemplo que está colocado, é o nosso último episódio, então, que saiu, né, o número 42, sobre os julgamentos de Nuremberg. Então, aqui é o nome do arquivo, né, você tem a data aqui, os dados, né, a duração, como eu falei, um pouco mais longa. Então, ele está aqui para carregar. A seguir, né, vocês vão colocar, né, salvar aquela gravação e vocês vão abrir as opções aqui para o episódio, né? Então, você tem aqui o lugar para colocar o título desse episódio, né? Então, você vai digitar aqui o título que você deseja colocar aqui também a descrição do episódio, né? Então, você tem um espaço para falar sobre o conteúdo desse episódio de forma, digamos assim, de forma verbal, né? Antes de colocar. E aqui, então, o episódio preenchido. O número do episódio, de número 42, não é o título, Inocentes no sentido da acusação, analisando os julgamentos subsequentes de Nuremberg. E aqui, então, a nossa descrição. Como eu falei, a gente sempre começa os episódios da mesma forma. E a gente começa também, então, as descrições
com o mesmo, digamos assim, né, com as mesmas linhas que a gente utiliza para abrir os episódios. As Postos Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, né? E aqui a gente apresenta a periodicidade do podcast, geralmente quinzenal, não é? E que nós somos as coordenadoras do NEPAT. E descrevemos brevemente o conteúdo desse episódio, né? Então, tudo isso aqui ajuda o ouvinte, claro, a se orientar, né? E entender melhor sobre o que a gente vai estar falando nesse dia. Feito isso, aparece a opção de você, né, colocado então o título e a descrição, de você customizar o episódio. Então, aqui a gente tem um espaço para colocar a capa do episódio, né? Seguindo aquele mesmo padrão que eu falei, né? O número aqui em cima, os títulos, né? Em tipografia que remete à ideia de uma máquina de escrever. Aqui nós usamos uma imagem, né? Dos réus, né? Segurando aquela plaquinha, uma coisa bem, digamos assim, característica, não é? E, novamente, então, dentro daquela paleta de cores, aqui no cantinho NEPAT, e o título do podcast. Nesse momento, você tem a opção para colocar o número da temporada do seu podcast, né? No caso do Desnazificando. Nós estamos aqui na nossa 3ª temporada. O número do episódio é o 42, né? Nós temos aqui um episódio inteiro, ou seja, né? Não é nem um trailer, nem um bônus, é um episódio completo. E aqui o conteúdo, claro, é, bom, livre, digamos assim, né? Então, você também tem a opção aqui de colocar, né? De sinalizar aqui o tipo de conteúdo que está sendo abordado. E aí, depois que você, né, colocou o título, a descrição, as imagens, fez aquelas especificações todas, a gente coloca aqui, né, onde você quer colocar, no caso aqui está disponível, né, no Spotify, e você tem aqui, então, outras opções, né, você pode disponibilizar um lugar para as pessoas, digamos assim, interagirem com você pelo Spotify, não é? E aí você coloca aqui também a data de publicação, né? Você pode agendar esse episódio, não necessariamente você precisa fazer isso exatamente no momento em que o episódio vai sair. Você pode agendar, né? Escolher uma data que você deseja. E ele vai sair, então, naquela data, na hora que você especificar, para você não ter que, digamos assim, né? Todas as vezes fazer exatamente a mesma coisa, na mesma hora, para que você tenha um podcast, né? Que saia sempre, né? Com uma periodicidade específica. Então, você decide aqui quando você deseja publicar esse episódio. Feito isso, o episódio vai ser publicado, não é? Então, aqui a gente tem a lista de episódios que estão disponíveis lá no Desnazificando. O número 42 é esse que eu apresentei aqui para vocês, com o tamanho. Aqui ele tinha acabado, né? A Maria tinha acabado de colocar, então ele aqui ainda não tinha os dados de número de ouvintes. E aí ele vai ser publicado no dia 27, né, de outubro de 2021. Ele foi, no caso, publicado, né? Ele seria naquele dia. E aqui, como vocês podem ver, a configuração, né, tá toda em inglês, né? Por isso que o outubro tá aqui na frente do dia. Mas, enfim, é uma especificidade da própria plataforma. E aqui você tem, então, o nome dos episódios, né? O número de plays que esse episódio teve, as datas e tudo mais. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Para você distribuir esse podcast. Bom, aqui eu já estou chegando, então, no fim da minha fala, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Se vocês tiverem comentários e questões, eu estou disponível aqui para responder. Então, no mais, eu acho que é isso, né? Eu espero que a partir da experiência aqui do Desnazificando, eu tenha conseguido, digamos assim, né, deixar claro todo esse processo que envolve a criação do podcast. Como eu falei, isso tudo é adaptável, né? Vocês podem realmente utilizar todas essas ferramentas, né, todas essas ideias, para criar os conteúdos os mais variados possíveis, assim, né? Então, caso vocês queiram perguntar qualquer coisa, interagir, né, já falei aqui pra caramba, espero que a gente possa usar esses minutinhos finais aqui do meu tempo para que a gente converse, caso vocês tenham alguma dúvida específica que eu não tenha contemplado, mas espero que tenha sido uma apresentação clara e que eu tenha conseguido sanar um pouco, né, das dúvidas que estão aí colocadas quando a gente fala sobre a criação do podcast. No mais, eu sigo disponível mesmo depois do evento, vocês podem me mandar um e-mail ou mandar um e-mail para o NEPAT, interagir com a gente pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e estou aqui à disposição. Ana Carolina, nós que agradecemos, viu? Eu estou aqui, assim, super feliz, super
super feliz com a condução desse trabalho, porque é complicado, né? Em uma hora você querer ensinar a ferramenta de como manipular a plataforma do Spotify, enfim, dos outros, né? Aqui no Colegiado de Tecnologia em Design, a gente está fazendo a utilização do OneShow, né? Eu acho que o OneShow ele é muito mais simplificado para a gente estar interagindo aí, principalmente alguns que ainda não têm experiência. Eu te parabenizo também pelo projeto do NEPAT, achei um projeto incrível, porque... Nossa, você busca trazer esse conteúdo com muita qualidade e acesso às pessoas, né? Eu agora, nesse momento, a gente teve que se refazer esse processo, esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. Então, nós, enquanto professores, tivemos que buscar ferramentas para que a gente pudesse estar avaliando, pudesse estar tornando as aulas mais dinâmicas, e o podcast foi uma das atividades que eu inseri metodologicamente nas ações, né, de aula e de avaliação também. Mas o que eu acho muito importante destacar é que, nesse momento, essas ferramentas elas vieram trazer melhor qualidade para o ensino, melhor acesso à informação, tanto no aspecto do estudante quanto do profissional, porque quando você traz esse olhar do podcast, quando a gente faz a inserção do podcast ao longo das aulas, e até mesmo como ferramenta avaliativa, a gente indiretamente está instigando o olhar do aluno em buscar conhecimento e, a partir daí, trabalhar em resumos, buscar desenvolver um roteiro ou criar um podcast, desenvolver um podcast e somar com outras pessoas, né? Isso é um desafio muito grande hoje ainda em sala de aula, porque para muitos essas tecnologias elas são favoráveis, para outros não. E está tudo bem, a gente respeita, porque o processo de compreensão das coisas é muito individualizado, né? Mas a gente também não pode deixar de destacar que é um momento que a gente vive muito legal, que possibilitou a utilização dessas plataformas, né? Eu sempre converso com os acadêmicos que eu estou mais relacionado nas disciplinas, que o podcast ele é uma forma de documentação imaterial, material, né? Imaterial, porque ela é via áudio, né? Às vezes os acadêmicos que falam assim, mas professor, é pouco tempo de fala, mas muito tempo de material, né? Falar é diferente de escrever. Isso é um dos desafios também. Então, já que a gente tem que buscar formas de inserção de conteúdo, essa é uma estratégia muito fantástica. Esses dias para trás eu estava conversando com um profissional designer que, inclusive, ele estava aqui hoje, e eu acompanho, onde ele vai, eu acompanho os podcasts que ele vem sendo convidado, né? E ele fez uma colocação muito legal sobre essa questão do podcast, que é mais uma forma da gente ver esse processo de desenvolvimento sustentável, né? Mais uma forma da gente compreender que as pessoas estão sendo respeitadas, né? A igualdade está se tornando algo muito real nas experiências diárias, em qualquer profissão, mas, acima de tudo, naquelas que comunicam, naquelas que interagem com a sociedade. Então, assim, Carolina, eu te parabenizo pela condução, pela clareza na tua fala, por esse processo maravilhoso. Eu costumo dizer que o desenvolvimento da sociedade, ele está no despertar dos jovens. E quando eu me deparo com uma jovem como você, eu me sinto muito feliz em saber que a sociedade está caminhando a longos passos, de forma terapêutica, mas que ela já está acontecendo, né?
Então, o desenvolvimento humano, ele está na mão de vocês, dos jovens, né? E eu fico muito, muito sensibilizada com isso, muito emocionada, né? Com a forma como você conduziu isso, com clareza na fala. E, Nelma, se você puder abrir aqui, se caso houver perguntas, nós já estamos no momento de perguntas, mas enquanto não captarmos isso, a gente pode colocar, trazer a colaboração da fala dos alunos com relação ao feedback deles, com relação ao teu trabalho nesse momento. Eu agradeço muito, né? Fiquei muito feliz de poder estar falando de podcast aqui, é uma coisa que eu faço com muito gosto. Eu acho que no NEPAT a gente tem muito essa luta, né? Porque tem poucos materiais atualizados, disponíveis sobre essas temáticas que a gente trabalha, muita coisa não está em português, muita coisa não chega, muita coisa é cara, e assim, não que a gente consiga ter acesso a tudo, mas ao que a gente tem acesso, né, a gente faz o nosso melhor justamente para tentar construir com uma linguagem acessível, uma compreensão melhor sobre essas temáticas, né? Eu acho que a história, que é a minha área, ela é muito mobilizada, né, assim, politicamente, sempre, então é muito importante que as pessoas consigam ter uma visão crítica com relação a isso, né? Não é para simplesmente concordar, mas para compreender e para poder construir realmente uma visão que seja crítica, uma visão que seja embasada, né, sobre esses assuntos, né, que são temas sensíveis, são temas difíceis que despertam muita curiosidade, mas nem muita gente está falando sobre. Então, essa realmente muito da nossa luta é isso, né? Já realmente trazer as coisas de uma forma acessível e conversar sobre isso. Então, eu fico muito feliz de ver que em outras áreas, né, tudo isso está acontecendo também, né? O podcast hoje, ele é um meio muito utilizado, né, amplamente utilizado por várias pessoas, de várias áreas. Então, é muito importante também a gente se colocar nessa cena pública para poder debater essas temáticas que nos dizem respeito, né? Então, fico feliz que o pessoal que está assistindo tenha aproveitado, né? Então, vamos ver aí se o pessoal tiver alguma questão. Estou à disposição. Sim, a gente já tem aqui, olha, a Camila Magalhães está falando parabéns, né? Excelente. A gente também tem aqui a Manu Pires, que é a acadêmica do curso de Tecnologia em Design, e ela está falando oficina bem explicativa, parabéns. E também a gente tem aqui a Keiciane Matos. E ela está falando, amei a palestra, ótimas dicas, uma explicação clara e objetiva. E a gente também tem um comentário da Camila Magalhães, excelente, né? Então, como você pode perceber, Ana Carolina, a gente já tem aqui um feedback direto, ao vivo, né? Eu interlocutando a fala, o feedback desses acadêmicos do curso de Tecnologia em Design. Eu também tenho que deixar claro o sentimento de agradecimento que eu tenho por você ter tirado um tempinho estar aqui conosco, né? Em nome do Colegiado de Tecnologia em Design de Produto da Universidade Estadual do Amapá, da comissão organizadora do simpósio de Design e Perspectivas para o Futuro, a gente tem um sentimento de muita gratidão pela tua presença aqui, né? Porque a gente sabe que tempo é dinheiro e tempo é uma coisa muito cara, né? Para a gente que trabalha na academia, a gente sabe que diariamente a gente tem que estar produzindo, então abrir um espacinho de tempo para socializar e dizer assim, passe em frente, é algo bem complicado, mas que a gente dá conta, e uma prova de que o conhecimento ele é algo para todos, né? Então, Ana, eu estou assim, super feliz porque você deu muitas dicas para mim que estou aqui direcionando esse trabalho, né? Porque muitos alunos ainda não sabem trabalhar com podcast, eles não têm ainda esse olhar, como eu posso dizer, mais tranquilo, pacífico sobre essa ferramenta. Eu sempre procuro tranquilizá-los. Todos os semestres que eu tenho passado por podcast, eu venho trazendo algo para os acadêmicos para que eles possam estar se especializando melhor, né, nessa atividade, e a partir daí a gente socializar e criar um negócio bem legal. Mas eu tenho que fazer uma fala, tenho que considerar uma fala com relação aos acadêmicos de tecnologia e design da UEAP, que eles são muito criativos. Se você vê a qualidade do podcast, diz assim, caramba, vamos publicar isso? Vamos criar, vamos desenvolver um canal só para colocar esses podcasts, né? A gente já tem um material formado de disciplinas super relevantes e colaborativas da área de design no colegiado.
com os acadêmicos dos anos iniciais e que está sendo assim, super show, sabe? Os temas super atualizados, a gente está trabalhando referências, a gente trabalha um capítulo por grupo e sim, está sendo maravilhoso. E essas tuas dicas sobre o desenvolvimento de como fazer ali a mediação do áudio, fazer todo o processo criativo foi fundamental para que os alunos possam estar aí melhorando a capacidade de estar desenvolvendo esse material. Então, Ana Carolina, o meu muito obrigado. A professora Rosângela Alves agradece muito a sua presença e todo o colegiado de Tecnologia em Design. Você ainda tem um tempo, se quiser finalizar, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Ravena. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, assim, né? Eu acho que realmente é muito fundamental, assim, me mandem os podcasts, vou adorar ouvir, vamos continuar conversando. Eu acho que essa troca, ela é muito fundamental, né? Assim, eu acho que a gente lá no NEPAT, sempre que surge a oportunidade da gente estar colaborando, da gente estar conversando, a gente sempre topa, porque a gente acha que o diálogo, ele é fundamental, né? Toda construção de conhecimento, ela é coletiva, então eu fico muito feliz que tenha sido uma boa oficina. Espero que vocês usem essas dicas, né, que seja um material realmente que vocês possam reaproveitar, né, como eu falei. Eu, claro, ia falar a partir da minha própria experiência com o Desnazificando, mas eu espero que as questões que eu trouxe ajudem, né, vocês a elaborarem seus próprios podcasts, a serem criativos, a trazerem todos esses temas que eu tenho certeza que são, assim, muito pertinentes, né. Então, eu agradeço muito pela oportunidade da gente estar trocando ideia, né? Depois, se vocês ouvirem, me contem se vocês gostaram, se vocês acham que alguma coisa tem que melhorar. A gente também é super aberta a sugestões e trocas. Então, assim, agradeço muito pelo convite, né? Agradeço Rosângela, Ravina e também Ednelma, que estavam aqui comigo, né, durante essa organização. Fico muito feliz e, bom, acho que é isso. Estou à disposição mesmo agora depois, se vocês quiserem entrar em contato, seja via NEPAT, seja pelo meu e-mail que eu deixei aqui no finalzinho, fiquem à vontade. E é isso, gente. Bom fim de evento para vocês e foi um prazer estar participando. Obrigada, querida, e uma boa tarde. Então, agora, nós vamos trabalhar com outra oficina, e essa oficina não menos importante, e ela será ministrada pela Leilane Reis. Eu vou trazer só a gente vai ter uma pausa e um break de 5 minutos, em que a gente vai preparar um material para publicação e divulgação da oficina. Assim, esperem aí 5 minutinhos e que a gente já está voltando.